Olá, meus queridos amigos e amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, no estudo Ouvindo a Voz de Deus. Relembrando o nosso primeiro estudo, estudamos sobre a Bíblia Sagrada. Vamos recapitular aqui o que vimos. Para Jesus, a Palavra de Deus é a fonte da verdade. E muitos estudam a Bíblia e não compreendem. E a forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui em cada livro e um pouco ali em cada livro da Bíblia Sagrada sobre o mesmo assunto. Está lembrado? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Vimos também isso. Não só o Antigo Testamento, não só o Novo Testamento, mas ambos. E não podemos nem retirar e nem acrescentar nada às Escrituras Sagradas, porque o nosso Deus não muda. Hoje nós vamos, no estudo número 2, ver sobre a beleza da criação divina através do estudo da Bíblia. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido do mero acaso? É o que vamos ver hoje. Pergunta número 1. Como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, verso 2, nos diz como era a terra, a condição dela. A Terra, nosso planeta, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vimos aqui que o nosso planeta Terra estava ali sem forma, vazio. Não tinha flores, não tinha frutos. Adão e Eva não tinham habitação, era um planeta isolado. Temos muitos planetas nessa condição, sem habitantes. Mas Deus resolveu dar vida ao nosso planeta. Vamos continuar então aqui. Como era a Terra antes de ser criada, segundo Gênesis 1 e 2? Então a Terra era sem forma e era vazia. Agora vamos para a pergunta número 2. Como foi feito o universo? Hebreus 11, 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, queridos, nosso planeta e todo o universo também, ele foi feito pela palavra de Deus. O nosso planeta aqui, há 6.000 anos atrás, Deus resolveu então dar vida a este planeta. Trouxe ali os frutos, os animais e tudo mais, como vamos ver, e nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos responder então essa segunda questão. Como foi formado o universo? Tem mais uma dica. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Tem mais uma dica ainda aqui, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, verso 9. Amados, vocês lembram que quando Jesus esteve aqui na terra, utilizando do poder da palavra, a palavra de Deus, ele transformava vidas, não só espiritualmente e fisicamente também. Uma pessoa cega, por exemplo, ela estava cega, ela não tinha cura, mas ao Jesus falar, ser curada, ver, a pessoa imediatamente, através da palavra, ela era transformada, ela voltava a ver. A palavra tem poder, você já ouviu isso? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar e Deus usou a sua palavra para criar. Então vamos responder a pergunta número 2. Como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Conforme Êxodo 20, verso 11, em 6 dias nosso Senhor trouxe vida, trouxe forma para esse nosso planeta que estava aqui sem forma e vazio, inabitado, sem vida. Agora vamos para a pergunta número 3. Quem participou do ato da criação? Gênesis 1, de 1 a 2, nos explica. No princípio, criou Deus os céus e a terra terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E tem mais. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amados, podemos ver aqui a presença de quem participou do ato da criação. Temos aqui um personagem, aqui a primeira pessoa da divindade, 2 aqui a segunda pessoa da divindade e o Verbo, a terceira pessoa da divindade. Vamos então responder essa questão. Quem participou do ato da criação? No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Cristo estava ali, o Espírito Santo estava ali, e o próprio Senhor, o nosso Deus, estava no processo criativo do nosso planeta. Há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Então, vimos a pergunta número 3, agora vamos para a pergunta número 4. Como foi o processo diário da criação? Primeiro, Gênesis 1, de 3 a 5. Deus disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então vamos lá? Como foi o processo de criação diário? O primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia? O que Deus criou? Separação entre o dia e a noite, através ali da luz. Vamos agora para o próximo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Então vamos lá, segundo dia. O que Deus fez no segundo dia, meus queridos? Deus, ele criou o firmamento, separou entre águas das nuvens e na terra. Esse foi o segundo dia. Terceiro dia, disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim o fez. Continuando, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então, vimos aqui o que foi criado no terceiro dia. O que foi criado, então, no terceiro dia, meus amados? Vamos responder? Separação entre terra e mares e a criação das plantas. Então, Deus separou a terra e os mares e criou aí as plantas que nós hoje temos para alegrar as nossas vistas, para nos dar alimento e para nos dar também proteção da chuva, do sol, através ali da madeira e tudo o mais que nós temos aqui hoje. Tudo iniciou ali através desse terceiro dia, criando as plantas. Quarto dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então aqui, Deus, ele criou nesse dia aqui, fez uma separação entre o dia e a noite através dos luzeiros que colocou no firmamento dos céus aqui. Continuando, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Assim se fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Continuando, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, no quarto dia, o que Deus fez? Deus fez, vamos ver aqui a resposta.
o sol, a lua e as estrelas. Então, veja, no começo da criação, Deus ele não fez o sol, a lua e as estrelas. Ele próprio era a luz que iluminava. No terceiro dia ele fez ali as plantas e tudo mais. Então a própria fotossíntese era direta de Deus. E Deus deixou ali, então, no quarto dia, a luz do sol para poder iluminar a terra, para poder produzir vida e tudo mais. Porque tudo vem de Deus. Então vamos agora para a próxima pergunta. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, multipliquem-se as aves, houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, vemos aqui o que foi criado no quinto dia. O que foi? Vamos lá. Foram os animais marinhos, as aves e os peixes. Então, todas as aves aí que nós vemos voando, trazendo seus cânticos maravilhosos ali na parte da manhã, os peixes ali nadando nas águas, nos mares, as grandes baleias também e tudo mais, foram criados no quinto dia da criação. Agora vamos para o sexto dia. Disse também Deus, está lá em Gênesis 1, 24, produz a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E viu Deus que, quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então podemos ver aqui o que Deus criou no sexto dia. Hoje, a sexta-feira que nós vivemos, a mesma sexta-feira que Deus fez ali na semana da criação. Então vamos lá ver o que Deus criou nesse dia. Ele criou os animais terrestres e também o ser humano, o homem, a mulher, Adão e Eva. E através de Adão e Eva, nós, você e eu, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui. Vamos então aqui para o último dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, vemos aqui o que Deus fez no sábado, porque Deus, ele fez também, ele trabalhou no sábado, porque ele terminou no sábado a sua obra. Então, qual foi a criação que Deus fez no sábado? Vamos ver aqui. Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Ele poderia fazer uma semana de 10 dias, de 15, de 50 dias, ou de 6 dias. Mas o que Deus fez? Ele fez uma criação ali de uma instituição, a instituição do sábado. O sétimo dia ficou ali consagrado, tanto que Deus ele descansou nesse dia e ele ainda abençoou o dia. Ele santificou o dia e mostrou ali para Adão e Eva o que deveriam fazer nesse dia. Ele descansou para dar o exemplo. Então, a última criação, essa criação imaterial que Deus fez, é uma instituição gêmea com o casamento que Deus criou ali no Éden. Se você entende o casamento hoje, foi uma obra institucional que Deus criou lá no Éden e até hoje nós comemoramos em honra e glória ao Criador e para o bem de toda a humanidade. Porque assim como o sábado, Deus fez ali o casamento para alegrar a humanidade, o homem e a mulher. Agora vamos continuar aqui para a pergunta número 5. Como foi a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26 nos diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E depois disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma de suas costelas e lhe fechou o lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Veja aqui, queridos, que história maravilhosa. Uma realidade vivida há 6.000 anos atrás, aproximadamente, quando Deus iniciou tudo aqui. A formação, a coroação da sua criação foi o homem. E da costela de Adão, Deus tirou Eva. E Adão, você vê aqui que quando Eva veio ali à existência, Adão ficou tão emocionado, tão impressionado, que ele fez uma espécie de declaração aqui, um poema. Disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que maravilha, que bênção. Vimos aqui antes que Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós não temos imagem, não fomos criados à imagem de animais, ou répteis, ou quadrúpedes, ou primatas. Segundo a palavra de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meus queridos. Então, vamos continuar aqui. Como foi a criação do homem e da mulher? Homem criado do pó da terra, né? E a mulher foi criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, amados, nós viemos do pó da terra. Imagina, antigamente eu pensava, não, mas como nós viemos do pó da terra? Se você for pensar bem, a cenoura, a beterraba, a carne, tudo que você come vem de onde mesmo? Se você for comer a cenoura, a beterraba, a laranja, a melancia, o arroz, o feijão, vem da terra. Tudo aquilo que o homem coloca no seu organismo vem da terra. E você pensa assim, não, mas a carne não vem da terra. Sim, ela vem da terra, porque o boi, o gado, ele come o capim que vem da terra. Então, todos nós, fora Adão, que Adão já foi feito ali de uma vez, todos nós, Deus faz com que a terra se transforme em algo belo, para que nós possamos nos alimentar dela e ter vida e saúde. Continuando, então aqui, diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Você é muito especial para Deus, meu amado, minha amada irmã. Pergunta 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Diz Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2,
15. Então vamos responder aqui que presente o primeiro casal recebeu de Deus. Eles receberam um lindo e maravilhoso jardim, o Jardim do Éden. Meus amados, voltando aqui ao Jardim do Éden, um dia esse jardim será restaurado para nós. Deus, com a sua amada providência, nos trará de volta o nosso Senhor, quando nós então viveremos para sempre na eternidade, na beleza desse jardim que foi criado lá no passado. Teremos outros estudos que trataremos sobre esse assunto. Mas continuando aqui esse estudo, pergunta 7, sobre que condições eles viveriam eternamente no Jardim do Éden. Gênesis 2,15 nos diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, está vendo aqui a condição? A condição era uma condição muito simples, e a Bíblia explica essa condição. Vamos responder, então, qual é a condição para viver eternamente no Jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de quem? De Deus, acarretaria duas consequências. Primeira consequência, deixar o Jardim do Éden e ficar sujeitos à morte. Amados, por isso que eu e você, nós morremos. Nós, se não passarmos ali de jovens, quando chegar a velhice ali, vamos envelhecendo e vem algumas doenças talvez, e nós morremos. Mas este não é o plano de Deus para nós, a morte. Não é. Ele providenciou um plano maravilhoso para nos salvar, que será objeto de estudos posteriores, ok? Agora vamos recapitular essa abençoada lição. Hoje aprendemos que que a terra, antes de ser criada, era como era a terra? Ela era sem forma e vazia. E Deus, ele falou e tudo se criou, tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por quem? Por Deus. Em quantos dias Deus fez tudo isso? Em 6 dias. Estavam presentes na criação o Pai, o Filho, Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus em a forma de Cristo, o Filho. E, finalmente, o homem foi criado de onde? Do pó da terra. Vimos o que a Bíblia nos ensina. E a mulher foi criada da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Ok? Então, recapitulamos essa maravilhosa lição e agora nós vamos para aquele compromisso de fé. Esse é o momento em que você vai recapitular no seu coração o que você está entendendo. Se você aceita esse estudo bíblico no seu coração, a palavra de Deus para te transformar, ou se não aceita, mas aí já é um trabalho entre você e o Espírito Santo de Deus. Se você aceita, vamos aqui colocar o seu coração em cada um dessas alternativas, confirmando essa aceitação. Vamos lá. Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá? Você pega aqui, vamos pegar um desses corações aqui. Vamos ver se eu consigo pegar este coração. Acho que eu não vou conseguir pegá-los. Vou sim, aqui. Então, vamos lá. Eu aceito, e você? Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Vamos pegar de novo aqui. Eu aceito, sim, está aí, meu coração, e eu espero que seja o seu coração também. Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais. Vamos lá, pegar o coração e colocar aqui nessa alternativa. Sim, se esse é o teu desejo, está no teu coração também, diga sim. E quero conhecer mais a respeito do Criador. Às vezes você não escolheu nenhum desses 2 acima, mas você quer conhecer um pouco mais? Então, coloque o seu coração nessa alternativa.
e será uma bênção para você mesmo, tá? Um coração até maiorzinho aqui, tá? Então, meus queridos, no próximo estudo, nós veremos aqui, nós veremos que dizer das realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responde. Vejamos o próximo estudo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo com as bênçãos do Senhor. Um abraço, vamos orar para a gente finalizar esse estudo. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, que possamos retê-la no nosso coração para cada dia reconhecer a Tua bondade. Abençoe nossos amigos e amigas, é o que eu te peço por Jesus. Amém.